Iniciando o vídeo. Ué, eu tô do outro lado, e agora? Eu comecei ao contrário, tá? Desculpa aí. Eu apertei a tela e foi para fora. Então tá. Então a gente está em aula de medicina chinesa e eu estou falando do centro de energia, dos centros de energia. Primeiro assunto, o contexto é o seguinte: a gente tem basicamente duas energias, né? Yin e Yang. A energia Yin é uma energia voltada para ela, basicamente, enquanto a energia Yang é uma energia voltada dela para fora. Por isso que ela gera vida. A outra é a recebedora. Então a matéria é Yin, ela recebe a vida. Ela recebe a energia Yang, tá? Do céu. Então tá bom. Eu tenho dois centros de energia principais no corpo. O de cima e o de baixo. O do céu, chamado Lin Tai, e o da terra, chamado Yin Chao. O Yin Chao é o centro ligado à forma do corpo, a forma física, a forma material. Então é como se fosse uma coisa, um bonequinho só, simplesmente boneco, uma coisa a ser animada, então ele não tem vida. Quem dá a vida para ele é justamente o oposto, é a energia do céu, a energia Yang. Para isso eu tenho Lin Tai no meio da cabeça. O problema nosso é o seguinte: à medida que o tempo vai passando, a nossa própria energia Yang, que é a que nos dá vida, ela é dispersada, porque ela é voltada para fora. Enquanto o corpo é só o receptáculo dessa energia. Complicado, né? Você precisa viver, fazer as coisas se movimentar. Então você despende energia Yang. Tá certo? O corpo, de uma certa forma, ele tem uma quantidade de tempo, né, limitada aos nossos padrões de vida. Mas também é o gênero nosso. Tá? Por que a mulher dura mais, né? Porque ela se cuida mais? Não é bem isso, né? Porque antigamente a mulher era mais passiva. Então ela conserva mais o Yang dentro dela. Hoje, como ela virou ativa, ela gasta tanto quanto o homem. Só que o homem já tem a natureza Yang dele. O corpo dele é formatado para isso. Então a gente despende ainda mais que a mulher. Então é mais provável que a mulher viva mais ainda que o homem, por causa disso. Porque o ambiente dela, ela consegue sobreviver com pouca energia ou menos energia Yang do que a gente. Os nossos processos são diferentes, né? Então, o mestre falava assim: você tem que trazer energia para dentro. Tá? Você tem que roubar do ambiente. Então a gente tem que fazer essa coisa do Yin. Tem um vídeo que eu falo do buraco, né? Se você cavar um buraco na terra, logo ele vai ser preenchido. Ou de planta ou da própria terra, né? As coisas vão escorrer para lá. Tá certo? Então a energia Yang vai entrar ali, vai dar vida para aquele lugar, né? Então você vê. Então a gente fazendo uma simulação, a gente tem que se tornar esse campo receptivo da energia do céu. Mas é só isso? Não, né? Por quê? Porque se eu estiver puxando energia e gastando imediatamente, eu não estou conservando nada. Eu tenho as duas energias, uma centrífuga de dentro para fora, que é a Yang é assim, e uma centrípeta que é de fora para dentro. A Yin é assim. Então quando eu penso na lógica, eu tenho que pensar o meu Tantien como se fosse mesmo aquele caldeirão, né? Onde você despeja coisas lá dentro. Então você puxa para ele. Mas quando você junta céu e terra nesse caldeirão,
eles tendem a emitir energia de lá. Então eu tenho que primeiro entender isso, entender o processo, para poder raciocinar em como reverter essa situação. Tá? Então, a minha energia tem que ser preservada comigo. E para mim, para os meus sistemas de vida, de manutenção de vida. E manutenção de consciência também. Então, se eu for um terapeuta, por exemplo, que vai lá atender um vampiro, de brincadeirinha, mas você sabe que tem vampiro por aí, né? Então, e esse vampiro, a intenção dele é roubar, e se você é um doador nato, sabe aqueles que, o paciente é um doce, sabe aquele pegajoso, terapeuta pegajoso? Ele doa muito mais do que, né, deveria. Então, se ele não tiver a consciência que ele é um doador, e que ele é um doador desvairado, vamos dizer assim, que pode agravar muito mais a situação dele, as coisas são muito ruins para o lado dele. Então ele vai durar muito pouco, ele vai adquirir doença, porque ele vai parar de gerar energia para ele. Não é egoísmo isso é sobrevivência. Complicado, né? Então você vai atender alguém, o cara te paga, mas ele quer a tua energia. Isso é bom para ele, né? Ele não sabe roubar de mais ninguém, sabe roubar só de você. Problema teu. Então, se você quiser entregar, o problema é seu. Então, pensa na possibilidade de você pegar essa energia que você tem, que você está gerando, quando você traz do céu para o teu Tantien, e ela encontra com a energia da Terra, nessa região. Você tem que inverter, porque aquela natureza do fogo é ascendente, a da água é descendente, então você tem que mudá-las de lugar. Elas vão produzir uma caldeira, essa caldeira gera um vapor, mas esse vapor tem que me alimentar. Ela vai subir, vai gerar chuva lá em cima, cai em forma de chuva dentro daquele próprio caldeirão, e continua o processo sempre. Então você sempre tem que estar voltado para você. Tá? A língua no céu da boca ajuda você a não perder essa noção de microcosmo, que é você com você, tá? O paciente lá, ele fica com o excesso ou com a minha técnica, ou com a minha força gerada pela minha energia, tá? De resto, é sanguessuga. E aí eu não preciso disso, ninguém precisa, né, disso. Tá bom? Então, quanto mais conhecimento, melhor você vai agir. Tá bom? Esse vídeo é curtinho hoje, mas acho que já deu para entender. Qualquer comentário, vocês mandem, por favor. Tem o e-mail, tem a pergunta no próprio canal lá do YouTube. Depois eu vou subir isso daqui para lá, tá bom? Obrigadão, valeu.